Oi, gente! Decidi sentar aqui pra conversar com vocês um pouquinho sobre como eu tenho me sentido a respeito da minha maternidade. A minha bebê tá fazendo 2 meses essa semana, depois de amanhã ela vira 2 meses, né? Então ela ainda tem 1 mês, ninguém tira isso de mim. Mas eu confesso que eu não tô com um roteiro pronto aqui de coisas pra falar nesse vídeo. Mas antes de sentar pra gravar, eu dei uma refletida sobre como eu tenho me sentido, porque eu tive que parar pra dar uma pensada. E assim, ser mãe sempre foi meu sonho. Sempre, assim. Eu nunca tive dúvidas. Aliás, pra não falar que nunca, eu vou contar uma história pra vocês, né? Antes de poder começar a falar. Toda a vida eu sempre quis ser mãe. Desde criança, eu sempre falava que eu queria ser mãe. Eu brincava de boneca, eu brincava de amamentar minhas bonecas, eu colocava toalha dentro da minha blusa, assim, sabe? Pra me imaginar grávida. Então eu sempre fui essa pessoa que quis ser mãe. E aí, quando eu cresci, né, comecei a me questionar e tal, comecei a conhecer pessoas de fora da minha bolha. Recentemente, há, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, eu comecei a ter contato com muitas mulheres que decidiram não ser mães. E assim, tá tudo bem, só que a minha vida inteira eu nunca tive contato com nenhuma mulher, assim, como referência, que decidiu não ser mãe, sabe? Todas as mulheres que eu tive contato a minha vida inteira, todo mundo ou era mãe, ou queria ser mãe, ou falava que queria casar, comprar casa, ter filho, não sei o que, sabe aquela história? Então eu nunca tive uma referência, assim, pra mim, que decidiu não ser mãe, sabe? E tá tudo bem. E aí, quando eu cresci e virei adulta, aliás, quando eu cresci e virei adulta, não, há uns 2, 3 anos atrás, eu comecei a ter contato com mulheres incríveis, que eu super admiro, e que falam, não quero ter filhos, gosto muito da minha vida do jeito que ela é, não é pra mim e tudo mais, maternidade, não consigo me enxergar assim. E aí eu comecei a refletir, eu comecei a pensar, eu falei, gente, será que a minha vida inteira, tipo, eu sempre falei que eu quis ser mãe, só porque todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu sempre convivi e conheci, falava que queria ser mãe também, então eu entrei nesse surto de tentar entender por que que eu queria ser mãe, sabe? Eu comecei a parar pra pensar, tá, por que que eu quero ser mãe, né? Porque eu lembro que um dia eu tava conversando com alguém, não vou falar quem, aqui nesse vídeo, e essa pessoa falou assim pra mim, nossa, imagina você velha, idosa e não tem ninguém pra cuidar de você. Se você não tiver filho, você vai ser uma pessoa sozinha. E aí eu falei assim, tá, mas se eu for ter filho com esse intuito de, tipo assim, pra eu não ficar sozinha quando eu for velha, eu tô tendo filho pelos motivos errados, né? Porque eu acho que eu penso, né, que a maternidade, gente, é uma doação muito grande. E eu não acho que a gente deve esperar algo em troca, sabe? É um amor muito genuíno ali, a gente tá criando um outro ser humano. E eu pensei assim, nossa, eu não quero ser mãe já criando uma expectativa em cima do meu filho ou da minha filha que quando eu for velha, ele vai querer cuidar de mim, sabe? Ele vai ter que carregar esse peso que eu vou ser uma velha que vou precisar de cuidados pra eu não ficar sozinha. Então, eu procurei uma busca interior ali em mim mesma, falei muito disso na terapia, pra eu tentar entender por que que eu queria ser mãe e se eu realmente queria ser mãe, né? Porque eu também gostava muito da minha vida do jeito que ela era. Eu sempre gostei muito de viajar, né? Desde que eu saí da casa dos meus pais, eu sempre gostei muito dessa liberdade de poder ir e vir, de fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, né? De poder comprar minhas coisinhas e tudo mais. E querendo ou não, filho muda a vida da gente, né? Não dá pra negar. Então eu comecei a refletir sobre isso. E aí eu lembro que ano retrasado eu fui passar o Natal na minha cidade, né? Que eu sempre passei o Natal na minha cidade com a minha família por parte de mãe. E aí o filhinho de uma prima minha tava muito petitinho. Ele tinha tipo 1 ano de vida, assim. E ele tava a coisa mais fofa do mundo. Aí quando eu vi ele, era bem nessa época que eu tava na dúvida, assim, sabe? Eu tava pensando muito sobre isso, porque eu já tava casada com o Gabriel e a gente sempre conversou desde o começo do nosso relacionamento que a gente sempre queria ter filho, né? E eu tava tendo essas reflexões, tipo, depois de casada com ele já, será que eu quero? Será que eu não quero? E aí, na hora que eu, tipo, peguei o bebê da minha prima no colo e vi ele, assim, vi ela com ele, eu falei assim, não, eu tenho certeza que eu quero ser mãe, sabe? Tipo, parece que todas aquelas piras minhas, os meus surtos, minhas reflexões ali, sumiram da minha cabeça naquele momento, porque eu falei, é isso que eu quero mesmo, então foi a virada de chave, assim, que eu precisava. E aí eu voltei a pensar nisso e voltei a ficar em paz com isso. Mas enfim, só uma introdução, assim, né? Pra começar a falar sobre como eu tenho me sentido agora que eu finalmente sou mãe, porque afinal esse sempre foi meu sonho, né? Eu tive ali uns 2 aninhos de dúvidas, mas eu acho que era só um período de autoconhecimento meu mesmo, sabe? Que eu precisei passar pra eu entender o real motivo de eu querer ser mãe. Que foi importante pra mim eu ter feito essa reflexão, porque eu me tornei mãe no momento que eu escolhi isso, no momento que eu senti que eu tava pronta pra ser mãe. Porque eu já escutei muito das pessoas falando assim: nossa, você nunca vai se sentir pronta,
né? Se você for esperar você se sentir pronta pra ser mãe, você nunca vai ser mãe, porque você sempre vai ter 1 milhão de prioridades ali, né? Sempre vai ficar deixando pra depois, e aí quando vê já é tarde demais. Porque, infelizmente, a mulher acaba tendo um relógio biológico, né? Mas eu decidi ser mãe no momento que eu me sentia pronta mesmo, sabe? Assim, eu não sei se é porque a vida inteira eu sempre quis isso, então eu sempre quis. Aí eu tive essa reflexão, né, de autoconhecimento. Eu entendi que eu queria, nossa, ali eu senti que eu tava pronta já, sabe? Então eu tive a minha filha, a Bela, no momento de vida perfeito, assim, pra mim, sabe? No momento que eu tava me sentindo pronta, que eu tava me sentindo confiante. E durante toda a minha gravidez, né, quando eu fiquei grávida, e até hoje, assim, né, a minha mãe, ela fala muito isso pra mim, que ela nunca me viu tão feliz e tão plena, assim, sabe? Tão de bem com a vida, igual ela me viu na gravidez, né? Eu falei assim, não, deve ser os hormônios da gravidez, né? Porque já vi muitos relatos de mulheres falando que a gravidez pra elas foi difícil, foi um período muito conturbado emocionalmente. Pra mim, eu não tive nada disso. Tipo, eu fiquei pleníssima durante a gravidez inteira, muito feliz, muito de bem com a vida, muito de alta astral, assim, bom humor, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito explosiva, assim, muito. Eu sei que muita gente me acha fofa aqui na internet, mas no off, assim, sabe? Eu sou meio difícil, digamos assim. Sei lá se eu posso falar que eu sou difícil, mas eu tenho uma personalidade forte, digamos assim, sabe? E na minha gravidez, eu não tive nada de oscilação de humor, nada disso, sabe? Pra não falar que eu não chorei na gravidez, eu lembro de uma vez que eu chorei, 2 vezes. Né, acabei de lembrar aqui. Uma vez foi quando eu assisti uma série na Netflix, eu esqueci o nome. Ah, eu não vou lembrar o nome agora, mas é uma série que era um livro, e aí tem uma temporada, assim, dessa série que é de romance, só que o final, tipo, como eu não tinha lido o livro, eu não sabia como que a série terminava. Se eu soubesse, eu acho que eu não teria visto, né? É um livro super famoso. E no final, a menina morre. Ainda bem que eu não lembrei, né? Porque eu acabei de dar um super spoiler, mas no final a menina morre. E, tipo, a série inteira, assim, eles lutando pra ficar juntos e tal, e aí quando eles finalmente ficam juntos, a menina morre. Gente, como eu chorei. Eu chorei assim, ó, de soluçar. De ficar assim, ó. De não conseguir parar de chorar. Essa foi uma situação. Eu tava, tipo, bem no comecinho da gravidez. Eu tava de 2, 3 meses, assim. E uma segunda vez que eu lembro de ter chorado foi quando o meu editor de vídeo, Fabinho, querido, maravilhoso, agora no final da gravidez, ele me mandou uma caixa, né, de presente pra Bela. Durante a gravidez eu recebi muitos presentes, né, de pessoas queridas minhas, amigos. E aí todo mundo sempre manda presente só pra Bela, né? E aí, na caixa veio presente pra mim também, pra mim e pro Gabriel. E uma cartinha dele escrito à mão, assim, falando por que dele ter mandado presente pra mim também. E aí eu chorei muito, porque eu falei, meu Deus, ele pensou em mim, ele lembrou de mim, porque todo mundo sempre olha pro bebê e esquece da mãe, né? E aí eu chorei muito, porque eu fiquei muito emotiva, mas foram só esses 2 momentos que eu chorei durante a gravidez, sabe? Eu nem sei pra que eu comecei a falar disso. Mas enfim. Ah, é, porque eu tava falando que eu passei a gravidez toda plena, né? E não tive muitas oscilações de humor. Realmente foi desse jeito mesmo. Mas agora, começando a falar sobre como eu tenho me sentido desde que a Bela nasceu, né? O que acontece? A gente teve muita rede de apoio no primeiro mês de vida da Bela. E nisso, gente, eu sou eternamente grata. Eu, sinceramente, tenho toda a minha admiração por mães solo que tem que fazer tudo sozinha. Eu realmente não sei como elas dão conta, porque, nossa, o primeiro mês é muito difícil, é muito desafiador. Principalmente pra mim, que eu fiz cesárea, né? Eu achei essa parte muito tensa do pós-cirúrgico, assim, sabe? Eu não sei, não tenho propriedade pra falar como que é o pós do parto normal, mas o da cesárea, assim, principalmente os primeiros 7 dias, eu achei muito pesado, sabe? Então, a gente teve uma rede de apoio muito grande. Meus pais, meus sogros, meus cunhados e meu irmão, tipo, todo mundo veio pra cá, pra Ribeirão, pra ficar com a gente. Na primeira semana, tava todo mundo aqui. A casa tava lotada, a gente tava cheio de ajuda. Daí, depois de uma semana, né, foi todo mundo embora. A gente ficou aqui uns 2 dias sozinhos. Depois, meus sogros voltaram e ficaram aqui praticamente um mês com a gente, sabe? Ajudando a gente com as coisas da casa, ficando com a Bela pra gente poder descansar, cuidando de coisas tipo supermercado e tal. Então, foi uma ajuda muito grande que a gente teve. E no começo, como eu tava pós-operada e eu tava com muita dor da cesárea, eu não tava conseguindo fazer muita coisa. Eu não conseguia andar, não conseguia ficar sentada direito porque doía. Ficar sentada doía tanto a minha cicatriz na frente quanto a anestesia das costas, assim, sabe? Que às vezes dói até hoje, pra falar a verdade, essa anestesia das costas. Então, no começo ali, né, do meu pós-parto, eu tava focada em me recuperar. Tipo, esse era o meu foco ali, sabe? E aí eu tava presente com a Bela só no momento de amamentar ela, porque eu sempre me imaginei amamentando também. Acho que eu posso gravar um outro vídeo só pra falar sobre essa pauta de amamentação, porque eu tenho muito pra falar sobre isso. Eu sempre me imaginei uma mãe
amamentando, né? Sempre foi meu sonho também amamentar. E aí, tipo, eu tava presente ali com a Bela só no momento de amamentar. Eu demorei, tipo assim, mais de um mês de vida da Bela pra trocar a primeira fralda dela. Eu me sentia insegura pra trocar a fralda da Bela quando ela tinha mais de 30 dias já, porque era sempre o Gabriel, ou então minha sogra, ou então a minha mãe. Até então eu não tava nem trocando fralda, sabe? Eu tava só amamentando e dando banho nela, ajudando a dar banho, né? Porque sempre foi, desde que ela nasceu, sempre foi eu e o Gabriel que demos banho nela juntos. Ninguém nunca deu banho nela, tipo, sem a gente. Ela nunca tomou um banho sem os pais dela. Então, enquanto eu não estava amamentando, eu tava dormindo, eu tava descansando, eu tava deitada, né? Eu tava bebendo muita água, eu tava me alimentando, porque eu tava focada em ficar bem. Então, naquele começo ali, nos primeiros dias, é estranho pra mim lembrar deles agora, porque eu sinto que eu só tava focada em sobreviver ali e em fazer a minha filha sobreviver também, sabe? A partir do leite ali do meu peito que ela precisava. E no começo ela dormia muito, então as mamadas eram super espaçadas, sabe? Tá que no começo era tipo de 3 em 3 horas que ela tava mamando, mas quando a pediatra liberou ela pra livre demanda total, ela dormia bastante, né? Assim, umas 4 horas seguidas, tanto de dia quanto de noite. Então, ela precisava pouco, bem entre aspas aí de mim, porque amamentar é muito cansativo, né? Eu fico bastante cansada, com muita sede ali, quando eu tô amamentando. Então, me acostumar assim, né? Até o meu corpo me acostumar, até o meu corpo se acostumar com o ritmo da amamentação foi um rolezinho ali também, né? Porque eu já tava cansada do pós-parto, da própria cirurgia ali, né? Que eu fiquei 48 horas acordada, anestesia, adrenalina, né? Aquela preocupação ali dos primeiros dias, se tá respirando, se não tá, tudo muito novo. Ela muito petitinha. Então, eu já tava cansada, ainda mais o cansaço da amamentação. Depois teve a apojadura descendo, né? Que posso falar mais sobre isso no vídeo sobre a amamentação. Então, eu tava focada em sobreviver, em ficar bem e em fazer a Bela ficar bem nesses primeiros dias. Quando foi todo mundo embora, isso faz o quê? Uns 20 dias, mais ou menos? Foi aí que eu sinto que eu comecei de verdade a ser mãe da Bela, sabe? Olha que loucura isso, né? Eu fui parar pra pensar. Porque aí ficou só eu e o Gabriel aqui, né? E a gente revezando ali pra cuidar da Bela. Graças a Deus o Gabriel trabalha comigo, né? A gente, dos dois, trabalhamos de casa. Na verdade, a gente tem o nosso escritório, né? Que a gente alugou quando eu tava com 6 meses grávida, assim, da Bela. A gente já alugou o escritório. E tá sendo ótimo, porque quando a nossa família vem, eles ficam hospedados lá, sabe? Lá tem uma cama. Depois eu posso até mostrar o apartamento inteiro do escritório pra vocês. Mas lá tem uma cama. E aí, quando a nossa família vem, eles ficam hospedados lá. E a gente tem a nossa privacidade aqui, né? Eles vêm de dia, ajudam a gente e tal. E daí, da hora da rotininha do sono da Bela, eles vão embora. A gente tem nossa rotina aqui e tal. Daí a gente acorda e no dia seguinte eles vêm. Mas enfim, a gente até tem um escritório, mas o Gabriel tá ficando de casa e eu também. Eu trouxe tudo meu pra cá, né? Minha câmera, notebook e tal, pra eu poder fazer algumas coisas de trabalho daqui, gravar tudo que eu precisar gravar daqui de casa. Mas ele tá aqui comigo. Então, isso tá sendo muito bom também, né? Porque, ele tá sendo um pai super presente pra filha dele. Eu imagino que pra ele isso esteja sendo um privilégio muito grande, né? Muito poucos pais podem ter esse privilégio de estar tão presentes na vida dos filhos, assim, né? Geralmente a licença maternidade é bem curta pros pais. E aí ele tá sendo um baita apoio pra mim, sabe? De ficar com a Bela, por exemplo. Agora ele tá com a Bela no colo, porque agora a nova da Bela, cada dia ela é um bebê diferente, gente. Tem isso da Bela. Cada dia é um bebê diferente. É zero previsível. Não dá pra falar como que vai ser o dia hoje baseado em uma rotina, porque a rotina não existe. Cada dia ela resolve ser de um jeito. E aí, agora a nova da Bela é não dormir mais de dia. Tipo, é muito difícil ela conseguir. Ó, tô escutando ela chorar lá. É muito difícil a gente conseguir, tipo, colocar a Bela no berço de dia, sabe? Ela fica acordando e tal, ela tá com sono leve de dia, então ela tá precisando muito de colinho ultimamente. E isso, querendo ou não, demanda mais da gente, né? Porque no começo, por exemplo, eu penso que assim, se a gente tivesse com ela 100% desde o começo, eu acho que o começo teria sido um pouco mais tranquilo, assim, de cuidar dela, porque ela dormia mais, né? Ela ficava mais no berço. No começo, ela dormia, a gente tinha que acordar ela pra mamar. Agora, não tem isso, não. E de dia, ela tem mamado, tipo, de uma em uma, no máximo de 2 em 2 horas. E é assim, 1 hora de intervalo entre cada mamada e 1 hora mamando.
porque ela fica 1 hora agarrada no meu peito. Então, é uma doação muito grande, né? Então, ainda bem que eu tenho o Gabriel pra me ajudar. Então, desde que a gente tá sozinho aqui em casa, né? Tipo, só eu e ele, sendo pais da Bela sem a nossa rede de apoio, aí que eu sinto que eu tô mais conectada com a Bela, conhecendo ela um pouco mais, com mais segurança para ser mãe dela, né? Antes, no começo, eu tinha medo até de pegar ela, gente. Tipo, eu lembro de um sentimento, assim, né? Que meus sogros, eles ficaram mais tempo aqui com a gente. E a minha sogra, ela é muito boa de fazer a Bela parar de chorar, né? No colo. Ela pega ela no colo, canta e tal. E a Bela adora o colo dela. E aí eu lembro que teve uma vez que ela tava chorando muito no colo da minha sogra. E daí minha sogra virou pra mim e falou assim: ah, agora eu acho que é só mãe mesmo. É o seu colo que ela quer. E aí eu lembro de pegar ela morrendo de medo, assim, sabe? De pegar ela e ela não parar de chorar no meu colo. Porque eu fiquei pensando assim, gente, será que ela sabe que eu sou a mãe dela? Sabe? Um sentimento muito doido, assim. Mas desde que a gente tá sozinho em casa, que daí eu fui meio que obrigada, né, a tomar as rédeas da situação, digamos assim, por não ter ajuda, que eu tenho me sentido mais no controle, assim, das coisas, sabe? Hoje em dia, se a Bela tá chorando, por exemplo, às vezes ela tá chorando no colo do Gabriel e ela não para por nada nesse mundo. E aí é só eu pegar ela no colo, não preciso dar peito nada. Ela olha pra mim, ela sente meu cheirinho, ela para de chorar. Então, hoje em dia, eu sinto segurança de tipo assim, não, eu sei que se eu pegar a Bela, ela para de chorar, sabe? No começo, eu não sentia essa conexão, assim, com ela. Hoje em dia, obviamente, tô trocando fralda dela, né? Fico com ela no colinho. A gente já tá começando a entender os choros dela. Então, dependendo do choro que ela tem, a gente sabe que é mamar. Dependendo do choro que ela tem, a gente sabe que é manha, que é só colinho que ela tá querendo. Dependendo do choro que ela tem, a gente sabe que ela tá, tipo, com um desconforto, assim, na barriga, porque tá na hora dela fazer cocô. Então, eu sinto que a gente tá conhecendo cada vez mais ela. E, recentemente, ela começou a dar sorriso social pra gente. Coisa mais fofa desse mundo. Por que sorriso social? Porque quando o bebê é recém-nascido, ele, por exemplo, tá dormindo ali, e aí às vezes ele abre um sorriso, mas é espasmo, não é sorriso de verdade, assim, sabe? Que ele quis sorrir. E aí, geralmente, os bebês começam a dar sorriso social depois que fazem um mês de vida. E a Bela começou a dar sorriso social pra gente, e ela tá cada vez mais sorridente. E é a coisa mais fofa do mundo, sabe? Tipo, às vezes ela tá ali no trocador, aí a gente tá trocando ela, daí ela vai e solta um punzinho assim e dá a maior gargalhada. Tipo, não alto ainda, ela não tá, tipo, gargalhando com voz, mas ela, tipo, abre aquele sorrisão, assim, mostra aquela gengivona dela sem nenhum dentinho. E aí é a coisa mais linda do mundo, e aí a gente se derrete, assim, por ela, sabe? Então eu sinto que eu tô cada vez mais apaixonada por ela. E falando, assim, de puerpério, quando a gente fala puerpério, eu acho que se a gente... Posso estar enganada, tá? Mas pra mim, puerpério é o período pós-nascimento do bebê, né? Não necessariamente é uma coisa difícil, ruim. Só que pra mim, tipo, sempre que eu escuto alguém falando sobre puerpério, eu escuto tantas coisas, tipo assim, nossa, puerpério, muito difícil, não sei o quê, puerpério, mulher no puerpério, se prepare pro puerpério, 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 que na minha cabeça, tipo, quando a gente fala puerpério, é um período muito difícil. Mas na verdade eu acho que é só o período mesmo, né, depois que o bebê nasce. Mas falando do meu puerpério, eu não acho que eu tô tendo um puerpério difícil, sabe? No começo foi muito cansativo, foi muito difícil o pós-operatório mesmo, mas falando assim, de Patrícia mãe, eu vejo amigas minhas, assim, e pessoas que eu conheço que tiveram um filho mais ou menos perto de mim, que pelo que postam, assim, nas redes sociais, parecem estar tendo um puerpério muito mais difícil do que o meu, assim, sabe? Muito do que elas compartilham ali eu não tô sentindo. E assim, hoje em dia é engraçado porque eu entendo a frase do aproveita enquanto você não tem filhos, aproveita enquanto ainda não nasceu. Por quê? Porque a vida realmente muda depois que o filho nasce. Tipo, a vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Tipo, agora eu tenho uma bebê que depende 100% de mim, é minha responsabilidade, é a minha filha, eu quero cuidar dela. Ela demanda muita atenção, cada fase da vida dela vai exigir um trabalho ali nosso. Não dá pra pensar em mais nada sem ela, né, da nossa vida, desde coisas pequenas do dia a dia, tipo, ai, que horas que eu vou almoçar hoje, que horas que eu vou conseguir dormir, até planos maiores, tipo viagem e tal. A gente gosta muito de viajar e daí a gente já tá pensando, tá, mas se a gente for tal mês, ela vai ter tantos meses, já vai ter começado a reintrodução alimentar, como que vai fazer, tipo, será que vai dar certo? Então, assim, não dá mais pra pensar na vida sem a Bela. E isso é uma mudança muito grande, né? E é um baque, assim, que a gente tem realmente só depois que o bebê nasce. Porém, realmente, tipo, aproveita enquanto não nasce, porque depois a vida muda. A vida realmente muda mesmo. Mas eu enxergo essa frase não como um, ai, a sua vida vai acabar, você nunca mais vai dormir, nunca mais vai descansar, nunca mais vai ter paz. Porque eu realmente escutei
tudo isso, né? E eu não vejo dessa forma. Eu encaro como foi o fim de um ciclo da minha vida, que antes eu não tinha a Bela e agora eu tenho, sabe? Agora eu tenho a minha vida antes dela nascer, que era de um jeito, e agora a minha vida é de outro, mas não necessariamente isso é uma coisa ruim, sabe? Muita gente me fez acreditar que ia ser muito difícil, assim, depois que o bebê nascesse, porque ia ser ruim, sabe? Tipo, ai, aproveita pra viajar enquanto não tem filho, aproveita pra dormir enquanto não tem filho. Tanta gente fala isso, né, por aí, mas pra mim é tipo assim, tá sendo uma nova fase da minha vida agora, uma fase que eu tô gostando muito. Eu confesso que às vezes eu olho pra Bela, assim, eu ainda não acredito que ela existe, que ela saiu de mim, que eu tô vivendo isso, sabe? Porque parece que eu sonhei a vida inteira tanto com ela, assim, sabe? Que ver ela tão perfeitinha, tão linda, jamais eu conseguiria imaginar como que a minha filha seria. E ela é do jeitinho que ela é, tipo, eu não poderia imaginar uma filhinha mais perfeita do que ela é. E aí eu simplesmente não acredito, sabe? Que eu tô vivendo isso, assim. Parece que às vezes o sentimento é que eu tô brincando de boneca, assim, sabe? Eu queria muito ter uma filha, menina, né? Eu sonhei muito com uma menininha. Claro que se fosse menino, eu ia amar do mesmo jeito, né? Eu ia me descobrir ali mãe de menino. Mas eu sempre sonhei em ser mãe de menina. E é muito gostoso, assim, sabe? Escolher as roupinhas que ela vai usar, colocar lacinho nela, assim. Ai, sei lá. Tipo, é uma coisa muito louca, assim. Eu ainda não consigo entender direito na minha cabeça como a minha vida tá boa, assim, sabe? De ter ela, de tá realizando esse sonho, de tá sendo tudo do jeito que tá sendo, né? De ter montado esse quartinho pra ela do jeito que a gente quis, de ter conseguido, sei lá, comprar coisas pequenas, né? Mas que eu valorizo muito quando eu paro pra pensar. Tipo, a gente comprou o carrinho que a gente queria ter comprado pra ela, que não foi um carrinho barato, né? A gente trouxe lá dos Estados Unidos. A gente comprou, tipo, várias coisinhas, assim, tudo do bom e do melhor, digamos assim, né? Pra ela. E eu me sinto muito grata por ter conseguido, né, dar tudo isso pra ela que a gente tá dando. E, enfim, eu gosto de pensar, assim, quando eu paro pra pensar no ambiente que ela tá, que ela nasceu, né, e que ela tá vivendo na nossa casa aqui, né, no tanto de amor que tem pra ela aqui em casa, tanto meu quanto do Gabriel, que também é apaixonado por ela. Eu achava que não dava pra amar mais o Gabriel, mas ver ele sendo o pai da Bela é uma coisa, assim, de... eu não sei explicar também. E até o Balu e a Naná, assim, sabe, eu ficava meio que com medo, claro que super na expectativa de como que eles iam reagir com ela, mas eu também ficava com um pouco de medo se eles iam gostar dela ou não. E a Naná tá muito fofa com a Bela. O Balu ainda tá, tipo, dando um espaço ali, mas ele tá super respeitando ela e dá pra ver que ele gosta dela também, sabe? É que o Balu, ele é bem peculiar. Então, quando eu paro pra pensar, assim, no ambiente que a Bela tá vivendo, né, e crescendo, assim, na nossa família, eu fico feliz, sabe? Eu fico com o coração quentinho de que ela tá no melhor lugar que ela poderia estar, assim, e que a gente tá sendo pra ela os melhores pais que a gente poderia ser. E eu acho que é isso que é importante, assim, sabe? A gente ter esse sentimento de paz, assim, de que ela tá sendo bem cuidada e que a gente tá conseguindo. Por hora, eu acho que era isso que eu tinha pra compartilhar em relação ao que eu tô sentindo nesses quase 2 primeiros meses de vida aí da minha filha. Já vou gravar logo em seguida aqui desse vídeo, o vídeo pra falar sobre amamentação, porque eu sinto que esse é um assunto que tem muito pano pra manga ali e que eu preciso de um outro vídeo pra falar sobre ele, porque é um desafio muito grande a amamentação e eu não esperava que fosse ser tão desafiador, então quero falar um pouco mais sobre isso em outro vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Quem tá assistindo aí, se também for mãe ou está prestes a ser, né, tá grávida, muita gente que tá grávida tem me mandado direct no Instagram falando, né, que quer que eu poste mais sobre isso, porque tá ansiosa pra essa fase e tal, né, e gosta de ver outras pessoas falando. Então comentem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês se identificaram com alguma coisa que eu falei ou não. Tô adorando a troca que a gente tá tendo aqui nesse canal. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo, que provavelmente vai ser o vídeo sobre amamentação. Tchau!